Graças a paz a todos, bom dia. Queria pedir aos irmãos que recebam suas Bíblias em Colossenses 3. Colossenses 3, a partir do versículo 12. A gente tem tudo que já foi trazido para nós da palavra, da instrução, é algo que nos leva a meditar, e ver o quanto a gente está à beira do caminho. A gente muitas vezes está tentando conduzir o nosso casamento através das nossas forças, talvez com algum conhecimento, ou talvez com alguma experiência, trazendo os próprios casamentos dos nossos pais, o relacionamento dos nossos pais, ou de algum amigo, alguém que a gente traz isso como referência. E nós nos enganamos quando não consideramos as Escrituras. Nós nos enganamos quando não consideramos a Palavra de Deus. Como já foi trazido aqui, a Palavra de Deus deve ser o nosso baluarte, deve ser a nossa referência, deve ser a nossa consulta. A gente não tem que considerar as nossas experiências ou as experiências dos outros. Primeiramente, que nós não somos iguais. Não somos iguais. O casamento dos nossos pais são totalmente diferentes dos nossos. Totalmente. Então a gente não pode considerar. Mas a palavra de Deus, ela tem toda a instrução para nós. Individualmente, matrimonial, no casamento, na criação de filhos e dentro do relacionamento dentro da igreja. A gente tem que considerar, não é considerar ter como um livro de cabeceira para consultar. Não é isso que eu estou falando. Nós estamos falando da Bíblia ser a nossa total orientação. Não é um livro de cabeceira que quando a gente está com algum problema, deixa eu ver ali, deve ter alguma palavra para mim. Não, isso é errado. Ela tem que ser sempre a nossa consulta. Porque o que vai acontecer conosco é que se a gente não tiver isso como base em todos os dias, consultá-la, buscá-la, facilmente a gente vai cair num engano. A gente vai conseguir ouvir outras vozes e encontrar em outras vozes acertos totalmente contrários à palavra, mas a gente vai conseguir enxergar acertos, quando na verdade a palavra de Deus, ela é a nossa referência, muitas vezes contrariando até os nossos pensamentos, os nossos desejos, mas se a gente tiver ela como primícia, a palavra de Deus, como palavra de Deus, não que contém a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus, muda todo o nosso andar, muda todo o nosso pensamento, inclusive as nossas atitudes. Antes de nós lermos, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, só temos a Te agradecer. Mais uma vez nós celebramos a ceia aqui, Senhor, a Tua ceia em memória de Ti, Senhor. É para a Tua honra, é para a Tua glória, Senhor, até que Tu voltes. Que haja um desejo em nosso coração da Tua volta, Senhor, do Teu retorno, o mais breve possível, Senhor. Os nossos planos não sejam a nossa primazia, mas os Teus planos sejam a nossa primazia, Senhor. Seja o nosso desejo atender a Ti, fazer a Tua vontade, assim como Tu fez a vontade do Pai. Ó Senhor Jesus, nos conduz até esse término desse encontro, para que, Senhor, a Tua palavra, ela encontre em nosso coração um desejo, um anseio de Te atender, de Te glorificar, Senhor. Haja em nosso coração essa vontade de ser conduzido, submeter a Ti, Senhor. Ó Senhor, é tão importante a submissão a Ti. Esse acerto é o principal, começa tudo aí, Senhor, em nos submeter. Dai esse coração,
ti, submissos, sabendo que em ti encontramos tudo o que precisamos. Amém. Somente em ti, Senhor. Louvado e agradecido seja o teu santo nome, Senhor. Que tudo que for feito aqui, falado aqui, não seja de nós, mas apenas de ti. Que o teu Espírito Santo, venha nos conduzir, falar, nos usar, Senhor, para a tua honra, para a tua glória. Amém. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Então a gente vê em Colossenses 3:12, a palavra de Deus nos diz isso, revestidos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Olha só, começando assim, revestidos, pois como eleitos de Deus. Temos isso em nosso coração, nós fomos eleitos, as nossas vidas realmente estão sendo direcionadas para o Senhor. Nós consideramos essa eleição de Deus. Nós temos em nosso coração esse anseio de fazer a vontade de Deus, que nós fomos escolhidos por Deus, eleitos por Deus. A gente tem isso em nosso coração. Olha só, eleitos de Deus. Olha só, santos, amados. Nós nos sentimos amados por Deus. Começa aí. Amados de Deus. Termos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Em Filipenses 2:3, um pouquinho antes, ele nos diz, olha só, 2:3, ele nos diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superior a si mesmo. Nós consideramos o próximo, o outro, superior. Temos essa estima, esse cuidado, esse zelo? Ou a gente sempre considera primeiro a nossa opinião, eu e eu. Aqui a palavra diz o contrário. Considerai o quê? O outro superior. O cuidado, o zelo com o próximo, com o nosso cônjuge. Amando, maridos, amais, esposas, submeteis, filho, honrai aos vossos pais. 13, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. No nosso casamento, no nosso lar, existe o perdoar mútuo. Claro, a gente não está falando em perfeição, começando que o problema somos nós mesmos. Nós somos o problema do nosso casamento. Então a gente considera isso, perdoar mutuamente, eu perdoar o meu cônjuge, perdoar o meu filho, sentar, orientar, conversar, aceitar, receber a exortação. Dentro da palavra, eu considero isso. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou. Aonde começou? Começou no Éden, perdoando. Esse perdão não começou agora. Desde o princípio o Senhor veio o quê? Perdoando-nos. E a gente se considera muitas vezes acima e não quer perdoar. Guarda mágoa, guarda rancor, não aceitando o arrependimento do outro. Isso eu não posso considerar, isso foi além. Não existe isso. O perdão, ele tem que, como a própria palavra diz, ele é imediato, imutável e é
também a gente não pode tratar ele como moeda de troca. Não é moeda de trocar, eu só te perdoo se você fizer isso, eu só te perdoo se você fizer aquilo. Não, ele é imediato, porque não foi assim que o Senhor fez conosco. Ele não considerou, ele não fez, não teve moeda de troca conosco, ele simplesmente nos perdoou. E tem colocado em nosso coração o desejo de honrá-lo com as nossas vidas santas. Ele é aqui agora, daqui para frente, não é o que ficou para trás, porque se for considerar o que ficou para trás, nós não teríamos essa graça alcançada, porque nós pecamos lá atrás e o Senhor fez o quê? Nos perdoou e vem trabalhando, nos amando, como a própria palavra diz, até hoje o Senhor continua trabalhando, não descansou ainda. Por causa de quem? Por causa de nós mesmos. Então o perdão se faz necessário, porque inclusive a gente descobre que quando a gente perdoa, a gente tira um fardo de nossos corações, a gente tira um fardo do nosso ombro. Como agir livremente se a gente não consegue, se a gente carrega um fardo tão grande em nossos ombros? Como a gente consegue conduzir um lar se a gente carrega um fardo tão grande? A gente não consegue enxergar a obra da cruz em nossas vidas se a gente está carregando mágoa, ressentimento. Cadê o perdão? É um fardo muito grande. Nenhum de nós tem capacidade de perdoar direito. Nenhum de nós tem capacidade de perdoar. Mas em Cristo, e nos livrando desse fardo da mágoa, do ressentimento, pode ter certeza, fica muito mais fácil o nosso relacionamento conjugal, como pais, como marido, como esposas e até como assembleia. Acima de tudo isso, porém, estejai o amor, que é o vínculo da perfeição. O Senhor nos concede esse amor, Ele nos abraça. Nós não podemos nem questionar se perdão, essa graça em nossas vidas, não podemos diminuir ela, porque ela é tão amorosa que ela nos atrai. O Senhor vem, nos busca e nos atrai. Não podemos ter nenhum tipo de constrangimento, a não ser de pensar, poxa, como Deus me amou diante de tamanho pecador. Fora isso, a gente não tem mais nada a fazer a não ser segui-lo, a não ser acatá-lo, obedecer a Deus, amá-lo. Acima de tudo isso, porém, estejais o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor, ele é o vínculo. O amor, ele nos une, ele não separa. Ele nos separa, sim, do pecado. Porque não consegue, aonde tem trevas e luz ao mesmo tempo. Ou há luz, ou há trevas. Se nós reconhecermos que Deus é o nosso único e suficiente Salvador e que nos amou, é amor. Essa é a primícia. Então nós vemos o que? Essa é a perfeição. Aonde tem trevas não existe perfeição, somente divisão, separação. E aonde tem o amor, ele tem o que? Vínculo, perfeição. É onde a gente encontra descanso. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Mais uma vez, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Temos considerado a paz de Cristo como um árbitro para considerarmos todas as coisas, para as nossas decisões, para a vida conjugal. Josué lá atrás disse o quê? Minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como uma pessoa atribulada, como uma pessoa sem ter essa paz, sem ter esse amor, pode tomar uma decisão tão importante na vida dele, e no lar dele, no meu lar, eu carregando um peso, um fardo de mágoa, de ressentimento e de dor, posso tomar essa decisão de eu e minha casa serviremos ao Senhor, sem o amor?
como pesar isso, não tenho como relevar isso, não tenho, sem o amor de Deus, sem reconhecer a graça dele na minha vida, eu não tenho como colocar isso como primícia. Eu, no meu lado, serviremos o Senhor. Não tenho. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso do amor de Deus me ajudando, me orientando a tomar as decisões. Mas eu quero esse amor, eu quero tomar essas decisões agradáveis a Ele. Mas eu preciso, porque sem isso eu não encontro paz. Sem isso eu não encontro amor. Sem isso o meu lar não serve ao Senhor. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. 1 Tessalonicenses, um pouquinho à frente aí, 5,18. 1 Tessalonicenses 5,18. O que ele nos diz? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para convosco, para nós. Em tudo dai graças. Esse em tudo é o Senhor operando em nossas vidas. Muitas vezes a gente fica questionando: por que isso está acontecendo comigo? Por que está acontecendo aquilo? Eu não pensei nisso, isso não era para estar acontecendo comigo. A gente questiona. E Jó, o que aconteceu com Jó? Mas mesmo assim o Senhor trabalha em Jó. E Jó ficou, antes o Jó ouvia, depois disso o Jó passou a ver, reconhecer a graça, a ação de Deus na vida dele. Podemos dizer para o Senhor que nós vemos ao Senhor? Podemos descansar que o Senhor está bem próximo em nossas vidas, nos conduzindo? A gente aprendeu a morrer, já foi falado aqui, precisamos morrer. Se a semente não morrer, ela não dá fruto, ela fica sozinha. Nós morremos, ou a gente está muito vivo ainda. Em tudo que fizeres, seja a palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Quando nós pensamos que a coisa mais simples das nossas vidas, que a gente faz cotidianamente, a gente começa a desconsiderar a condução do Senhor. A gente esquece de orar e fazer para a glória de Deus. O nosso levantar ao amanhecer para ir para o nosso trabalho, ou a esposa fazendo um alimento, um almoço, uma janta, ou a gente sai para comprar um sapato, uma meia, uma roupa, qualquer coisa. A gente considera que aquilo que a gente está fazendo está glorificando ao Senhor? A gente está glorificando ao Senhor? A gente está exaltando ao Senhor? Ou a gente acha que não precisa?
uma coisa normal. Isso não precisa, a gente não precisa consultar, a gente não precisa agradecer ao Senhor. Muitas vezes nós passamos por diversos problemas em nossas vidas e o Senhor vem mexer conosco em vários aspectos. E a gente não considera que aquilo que o Senhor está fazendo dentro dos nossos lares, dentro do nosso casamento, no nosso relacionamento, Ele está mexendo conosco. Para quê? Para que nós ganhemos uma vida mais santa no nosso lar, como pais, ou até como filhos, estejamos honrando o Senhor, glorificando o Senhor. Muitas vezes, como filhos, a gente acha que nossos pais estão ultrapassados, ideias convencionais que não são mais adequadas à modernidade. Não é isso que acontece às vezes? Muitas vezes os filhos fazem isso. Eu já fiz isso, infelizmente, com meu pai, achando que ele era antiquado. Quando eu passava algum tempo, eu descobri que o que ele falou para mim não tinha nada de antiquado, muito pelo contrário. Então, certas vezes, o que é que a gente acha que os nossos pais estão ultrapassados? Meditemos. Porque se a gente olhar diante da palavra, a gente vai ver que está certo. A lei da semeadura é uma das coisas que mais acontece dentro do nosso casamento. Se a gente semear errado, lançar a semente errada dentro do nosso casamento, a gente vai colher aquilo que a gente plantou. E a gente não vai poder reclamar, porque Deus, aquilo que está acontecendo com Deus, daquilo que está acontecendo dentro do nosso casamento. Sabe por quê? Porque a gente fomos nós que lançamos a semente errada. Não tivemos um cuidado com o nosso cônjuge, nem no relacionamento dos nossos filhos, nem no relacionamento dentro da igreja. Por isso que é importante, quando considerarmos que eu e minha casa serviremos ao Senhor, a gente tem que ir com muito cuidado, com muito zelo, com muito temor, com muito respeito, pesar muito bem isso. Porque uma das coisas é mudança de vida, é mudança de mente dentro do nosso casamento, dentro do nosso lar. É mudança. E é muito importante que estejamos conscientes das tomadas de decisões. São escolhas para a vida toda. Não é uma pequena mudança, é uma grande mudança e é para a vida toda. E lembremos que isso glorifica o Senhor, porque Deus, quando nos ama, Ele não muda, Ele não apaga o nosso nome do livro, Ele não apaga, Ele continua permanecendo nos amando, continua trabalhando para que nós ganhemos uma vida santa, que a nossa vida exalte a Ele. Temos isso em nosso coração, sabendo que Deus não muda para conosco, permanece. Por isso que a palavra, quando pregada, a gente diz, mas eu já ouvi essa pregação, eu já ouvi esse texto, já me foi trazido isso. Mas o que isso impactou na minha vida? Qual foi a mudança que aconteceu em minha vida para que eu não precise mais ouvir aquilo? Aquilo já frutificou? Aquela palavra lançada no meu coração já frutificou? Ou ainda eu estou muito vivo? Se eu estou muito vivo, provavelmente a semente ainda não brotou. Não morreu, ainda não morreu. A igreja do Senhor, ela é repleta de santos, ela é repleta de salvos, santos, e também daqueles que glorificam e exaltam o Senhor. A gente já aprendeu a exaltar o Senhor, a gente já aprendeu a glorificar o Senhor diariamente. Que a continuidade da palavra que tem sido trazida possa nos impactar. Amém.
a palavra de Deus, que a palavra que tem sido trazida, ela possa nos moldar